Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os direitos civis e políticos. Bom, como a gente sabe, os direitos civis são aqueles direitos relacionados às liberdades individuais, como, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de dispor do próprio corpo, o direito à vida, também a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei e também aquele direito de não ser julgado fora de um processo que seja regular. Então, são aqueles direitos que são considerados como primeira dimensão e que, historicamente, foram os primeiros direitos humanos a serem reconhecidos. Bom, então a gente sabe que esses direitos eles foram amplamente reconhecidos na Declaração Universal da ONU de 1948. Então, vamos falar agora, de forma mais específica, da proteção desses direitos civis e políticos no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966. Bom, então esse pacto ele contempla uma categoria de direitos mais ampla do que a categoria prevista na Declaração de 1948. E nesse pacto, as obrigações assumidas pelos Estados, elas são tanto negativas quanto obrigações positivas. Então, por exemplo, como obrigação negativa, tem a obrigação de não torturar, e como prestação positiva, a gente pode citar a obrigação de estabelecer um sistema legal para punir casos de violação dos direitos. Bom, então a gente vai perceber que os direitos civis e políticos eles são considerados como auto-aplicáveis. Em relação ao rol dos direitos consagrados pelo Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, também tem que ser acrescentada a proibição da pena de morte, que foi instituída pelo segundo protocolo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que foi adotado em dezembro de 1989. Então, esse protocolo ele veda a execução de indivíduos no interior dos Estados-partes e estimula esses estados a adotar medidas com o fim de abolir a pena de morte. E esse protocolo entrou em vigor em julho de 1991. Bom, além disso, o artigo 49 do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, ele vai aceitar, em caráter temporário, a derrogação de direitos nele contemplados, mas vai subordinar limites, impostos nessa decretação de estado de emergência, proibindo medidas discriminatórias com base em raça, cor, sexo, língua, religião ou origem racial. Bom, de forma paralela, o pacto estabelece direitos inderrogáveis, como o direito à vida, a proibição da tortura e de qualquer forma de tratamento cruel, a proibição da escravidão e da servidão, o direito de não ser preso por inadimplemento contratual, além disso, o direito de ser reconhecido como pessoa, o direito à liberdade, entre outros. Bom, então, vai ser permitida também a delimitação de alguns direitos, segundo o artigo 21 e 22, quando for necessária a segurança nacional ou a ordem pública. Bom, então, o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos vai desenvolver um sistema próprio de monitoramento e implementação dos direitos que foram conferidos nesse pacto. Então, em conformidade com o artigo 40, os Estados-partes eles assumiram a obrigação de preparar relatórios sobre as medidas legislativas, as medidas administrativas e também as medidas judiciais que foram colocadas em prática para dar cumprimento às disposições que foram previstas no pacto. Bom, então os Estados-partes, quando eles elaboram esses relatórios periódicos, eles vão indicar de que maneira que eles estão cumprindo as obrigações que eles contraíram no pacto. Então, esses relatórios são apreciados pelo Comitê de Direitos Humanos, que foi instituído por esse pacto, cabendo aos Estados encaminhar esses relatórios em um ano, a conta da ratificação do pacto, e sempre que forem solicitados pelo Comitê. Então, esses relatórios, eles recebidos com os comentários selecionados, são enviados ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Integram esse comitê 18 membros nacionais dos Estados-partes que vão se destacar pela competência em matéria de direitos humanos. E no desempenho das suas funções, esses membros devem servir ao comitê de forma autônoma e independente, então não vão atuar como representantes dos Estados-partes. Bom, além desse mecanismo, também foram previstos no pacto as comunicações interestatais. Então, por esse instrumento, um Estado-parte, ele denuncia as violações cometidas por outro Estado-parte em relação aos direitos que foram consagrados no pacto. Então, isso está sendo previsto no artigo 41. E, além disso, na qualidade de cláusula facultativa, que depende da declaração em separado sobre aceitação pelo Estado, as comunicações interestatais elas são admitidas apenas se o Estado reclamante e o Estado reclamado aceitarem a competência do comitê para receber essas comunicações e examinar.
Bom, então o comitê tem a função de auxiliar as partes, né, e não dispõe de poderes suficientes para compelir os estados a submeter os relatórios no período devido. Então, uma vez que é apresentado esse relatório, de regra, desperta a atenção internacional, o que pode levar o estado que elaborou a alterar e elaborar medidas, né, de acordo também com essa repercussão na opinião pública. O protocolo ao Pacto sobre Direitos Civis e Políticos prevê outro importante mecanismo para resguardar esses direitos que ele procurou proteger, que é o mecanismo da petição individual. Então, as petições individuais elas vão permitir que os indivíduos efetuem denúncias relativas à violação dos direitos pelos estados, né, os direitos consagrados no Pacto. Então, reconheceu com isso a capacidade processual dos indivíduos nas relações internacionais, fato que é muito importante, né, pelas possibilidades e perspectivas que podem aparecer a partir daí. Bom, então o protocolo tem grande importância por outorgar, né, ao Comitê de Direitos Humanos competência para receber e examinar as petições individuais daquelas pessoas que aleguem violações aos direitos do pacto. E as petições são reflexo desse direito à ação internacional, que é um instrumento decisivo para a tutela dos direitos humanos. Bom, a gente fica por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar falando sobre os direitos civis e políticos. Até mais!